Então, muito boa tarde, pessoal. Em nome da Associação de Moradores, eu queria agradecer a presença da Marta aqui na apresentação deste livro. Um livro que condiz com a nossa praia. O tema é Fine. Como ela aqui escreveu na dedicatória, é a arte que nos liga. E espero que seja uma tarde boa, agradável, desta arte que nos liga. E agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Novamente, eu vou ter que toda a assistência à Angola e remata por isso. Até breve. Lá, obrigado. Continuação. Era preciso apressarem-se. Está içado o camaroeiro e a começar a recaxia. Largariam as redes ao mesmo tempo para virem de volta os barcos rivais na corrida. O primeiro a chegar à praia venderia com vantagem o barco em bandeiragem. O desgosto do menino podia muito bem esperar. Quanto à menina, seria escolhida como madrinha da nova embarcação para crescer mais agradecida. A minha água fria foi bênção para voltarem à vida. Obrigado por estarem aqui. Foi aqui que eu falei com a Marta. Digamos, o meu primeiro contacto com a Marta foi quando cheguei, eu tinha comprado o livro Fine, porque sou um estudioso da Chávega e, portanto, tudo que possa ter a ver com Chávega a mim me interessa. E quando cheguei aqui, tive uma dúvida. Para já, algum de vocês alguma vez ouviu falar em recaxia? Não. Bom, a recaxia era uma tradição, embora tivesse sido depois legislado no finais do século XIX para a Praia da Torreira. Há um regulamento próprio chamado Regulamento das Companhias da Praia da Torreira que fala nisto. A recaxia é o seguinte: no fim do dia todos os barcos varavam na areia. Aliás, a Marta no livro fala nisso. Também há outra matéria que abordarei, não como luthier, mas na construção naval. Os barcos ficavam varados na areia e depois havia um que ficava mais próximo, havia aquela luta quem é que ficava mais próximo da água. Porque o primeiro a ir ao mar, pela lei da recaxia, que era o acordo entre Quarrais, podia fazer o lance para onde quisesse. Os outros barcos só faziam o lance depois de vir o primeiro. Portanto, ele escolhia o pesqueiro, adicava, varava e depois os outros é que partiam. Ora bem, este princípio é contraditório com o que está aqui escrito. Virem dois barcos em recaxia. E eu pus a questão à Marta. Aquela que é uma grande leitora. Luísa Pinto. Entra, Luísa. O livro está pago, não te preocupes. Esqueci-me que não sai de casa em agosto. Foi uma boa causa. Estás no princípio. Senta-te para falar. E, portanto, não fazia sentido para mim haver dois barcos em recaxia. E perguntei à pessoa, entrei em contato com a Marta pelas redes. Ela vi que ela tinha Facebook. A primeira pesquisa que faço logo, quando é assim, tenho alguma dúvida, falar com o autor, para não dar raia, não é? Entrei em contato com ela, diz-me que fiz a recolha dos termos na Praia de Espinho. E eu, de imediato, liguei para um amigo meu da Praia de Espinho, ligado à Chávega. Eu digo assim ao Rui, diz-me uma coisa. A recaxia em Espinho o que é? O cravo vai ver assim, mas para que é isso? Por causa da Marta. Não me digas, fui eu que te dei os termos. Portanto, vê lá alguém. E, portanto, em Espinho, a palavra recaxia, isto agora é a apropriação para os léxicos locais, e isto tem muito a ver com a tua escrita, Manel, também, que é o ficar preso no papel aquilo que são as linguagens locais, porque os dizeres, as expressões, os léxicos. Em Espinho, tudo o que tem a ver com correr, com competição, é recaxias. Corridas apenas nas festas. Corridas das festas, recaxia. Portanto, uma palavra que vem da tradição da Chávega,
ser o primeiro ano passou a ser todas as competições são de Caxias. A apropriação do léxico regional de uma palavra local, de uma palavra da faina. E é isto, repara, eu não escrevi nada. Eu não gosto de escrever. Eu não escrevi nada. Mas a Marta escreveste no livro dela, tem uma frase que para mim, espero que seja assim. Há um princípio, nos princípios de Peter, há um princípio que diz: se alguma coisa tem que correr mal, vai correr. Não é? A Marta diz exatamente. O princípio de Peter. Não, mas o Ela princípio de Peter também até um certo nível, alguma coisa corre E o mal. que é que a Marta diz? Tudo o que podia correr mal, vai correr bem. Tudo o que podia correr mal, que é com o puto que vai tocar o bombo, se não estou em erro na orquestra. Portanto, tudo o que vai acontecer, eu só vou ler aquilo que a Marta escreveu. E a primeira coisa que vou ler é quem é que é a Marta e o que é que interessa da Marta, é o que ela nos diz que é. Marta Paes Oliveira é autora dos romances Escavadoras, 2021, Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís e Faina, 2024. Neste momento não está aqui ainda, mas é candidato ao Prémio Bessa de Queiroz. Escreve ficção, poesia e textos para ópera e teatro. Acredita no poder da palavra e dos imaginários livres que há. Portanto, isto é o que nós precisamos de saber, porque é o que ela nos diz. Se ela hoje nos quiser dizer mais qualquer coisa, dirá. O que vamos fazer aqui assim é uma conversa a dois, basicamente sobre Chaga, mas logo na página a seguir àquela que li, ela diz uma coisa que é assim. A maior parte, mais de metade do livro, é uma pergunta que eu lhe vou fazer, todos os capítulos começam com vai. Vai no sal da pele queimada dos homens, nas algas, no peixe que chega às casas pobres e ricas. Se quer saber até onde vai o mar, vai até muito longe. Há um bocado disso, gosto muito do peixinho do mar, e é bom mesmo. Portanto, quando eu disse que vinha apresentar este livro a uma prima, que também é uma leitora daquelas do Doer, ela perguntou: mas porquê que ela escreveu sobre Chaga? Opa, sei lá, é por isso que eu vou apresentar e vou-lhe perguntar. Está feita a pergunta. Boa pergunta. Olá, quero agradecer muito estarem aqui. Quero agradecer-te muito, claro, nós conhecemos de facto a partir desta questão dos termos, que é algo que me apaixona muito, esses regionalismos e as palavras que usamos, as palavras que deixamos ou não morrer. E este livro nasce também com essa preocupação e inquietação de haver muito vocabulário ligado ao mar, à arte Chaga em concreto, que está a desaparecer, porque a própria arte está em extinção e é uma tentativa de também recuperar muitos desses termos, dessas palavras. E agradecer aqui ao Centro de Interpretação, à Associação de Moradores, nunca tinha cá estado e é uma alegria estar aqui. Eu não tenho família ligada ao mar, não tenho pescadores, não tenho marinhos na família. Agora, eu cresci numa terra, não sei se conhecem, que é Nogueira da Regedoura, que é muito próxima de Espinho, que foi onde eu estudei e onde tive a minha infância, adolescência e onde estudei até aos 18 anos, até depois ir para o Porto, que são aqueles anos basilares, não é, da nossa vida, da nossa infância e as amizades que fazemos depois naquele período durante esses anos. E Espinho tem, como conhecem, a Praia dos Pescadores e tinha vários companheiros. Neste momento tem uma, a ir ao mar, que é a última que resiste. Quando eu comecei o livro, que foi mais ou menos em 2020, o processo de investigação, ainda tinha duas. E eu estive até a acompanhar uma que, entretanto, parou, que era a Vamos Andando. E então, desde essa infância e desse período de adolescência, sempre tive uma espécie de chamamento ali pela praia, curiosidade de gostar de ver os barcos na praia, curiosidade por aquele modo de vida. Amigos também que tinham famílias ligadas ao mar, e porque é uma praia, e eu acho que é essa pergunta que me faz escrever o livro, que é o que é que move. Há muitas pessoas que continuam na pesca. A minha ideia seria por uma questão de necessidade, de herança familiar, ou ainda há paixão, não é? Há paixão ali pela praia, o que é que move as pessoas, porque sente-se ao mesmo tempo muita paixão e também muitas vezes muita revolta por ser uma arte que é pouco apoiada, por ser um meio de subsistência difícil, por ser,
enfim, uma vida difícil, dura. E olhando para trás, para a memória, muita gente perdeu, não é, familiares do mar, há todo ali do ponto de vista emocional, uma coisa muito, muito, muito forte e muito intensa. E acho que o livro é sempre um espaço de trabalharmos essas intensidades e essas emoções todas e tentar fazer perguntas sobre. Então, o que me leva a escrever o livro é ter perguntas sobre a praia. Depois há questões contextuais da nossa vida que nos levam para esses caminhos. Em frente à Praia dos Pescadores há um museu, agora é o Museu Municipal de Espinho, que era a antiga fábrica de conservas, Brandão Gomes, que foi uma grande fábrica de conservas na viragem do século, uma das maiores, e hoje vamos lá e ainda conseguimos ver fotografias na altura, sim, não sei se alguém já visitou, mas fotografias do trabalho fabril, aquilo que se vê as mulheres na linha de montagem, fotografias também com muito texto, se é que posso dizer assim. Temos aqui um fotógrafo e poeta e belas fotografias ali em que vemos muito, na imagem, muito texto, não é? Há histórias ali a serem contadas. E a minha irmã pinta, foi ela que fez está em marca d'água, mas isto é uma pintura, é uma colagem, e é dela este trabalho que vem aqui na capa. Tem um ateliê neste museu, então eu dei por mim muito tempo lá, às vezes até à espera dela, o que seja, olhar para aquelas fotografias e a pensar aquele espaço da fábrica de conservas em relação à praia. E começou a nascer a ideia para este livro deste confronto entre a tradição da praia. O livro passa-se no arranque do século XX, em que há aquela praia e é construída a fábrica de conservas em frente e faz essa tensão de mundos, de uma certa tradição e daquilo que se prometia com a vinda do progresso, não é? Que foi uma ideologia também do século, muito forte, do século XX, de modernização e da esperança do futuro que a Bahia. E o livro faz perguntas sobre, muito bem, as misérias de que liberta, mas que novas prisões é que também vai criar. Porque há sempre, de novo, o texto é sempre um espaço de tensão entre essas, às vezes, contradições. Eu acho que estou a entender. A pergunta era sobre porque é que vou à praia. Não, mas e eu vou concertos. continuar, já chegaste à chave. Eu vou fazer um intervalo, abrir aqui ao calhas. Mas é esta questão muito biográfica, não é? Estar ligado àquele espaço e ao mesmo tempo dar arte-chave de ver as notícias, tudo isso está a desaparecer. E está a desaparecer e penso muitas vezes, não é? Nós hoje vemos o barco ir ao mar e amanhã já não vai. E eu ainda vi, os meus filhos já não viram. O que é que vai ficar dessa memória? Espinho é uma praia muito particular em relação a isso. Espinho tem muitas particularidades. Não acontece aqui na Tocha, nem acontece, penso em mais nenhuma praia. E por isso é que talvez isto pretende ser um diálogo. Sim, e aberto. Estamos aqui. Por isso é que talvez a única e talvez a última e talvez a única tese de doutoramento sobre Chaves, que é de Francisco Neto Nunes, de 2005, ele conhece as praias todas, fez um levantamento das praias. Depois de ter estado, começou o trabalho dele, que ainda era assistente no ISCTE, foi contratado pela Praia da Vieira e foi fazer a história da Praia da Vieira, fez a história da Praia da Vieira e depois fez até um livro com a Dora Landau, Arte Chagas, qualquer coisa ao espetáculo, 2 livros, e depois quando resolveu fazer o doutoramento percorreu a costa toda. E chegou à conclusão que em Espinho era a única praia onde praticamente os pescadores da Chávegas só viviam da Chávegas e só viviam do mar. Enquanto nas outras praias, tem outro aqui, por exemplo, vão trabalhar, tem pinhal, tem quintais, tem produções agrícolas, vais para a praia de Mira, na Torreira tem o mar, tem a ria. Quando eu há um bocado estava a falar com a Marta, por causa das mulheres na Costa da Caparica, um dos grandes arraios da Costa da Caparica, o Ventura, sim, o Ventura, o outro é daqui da zona Figueiredo de Lisboa. O Ventura, que, olha, é arraios na Costa da Caparica, e a primeira vez que eu falei com ele, disse, olha lá, Hugo, e como é que é? Isto as grandes vantagens das redes. E como é que é? Dizer, eu estou aqui na Caparica, mas eu vou ao Sampaio e à Torreira porque a minha família é de Pardilhó. Então o que é que o Hugo faz? O Hugo tem, no tempo do verão, faz pesca, e depois tem uma quinta enorme para a produção de couves, produção de caraças, quer dizer, que tem cavalos. Sim, a falha de lavoura andaram sempre montada, não é? Aliás, há um estudo que é os povos do Baixo Voga, não me lembro o nome do autor, que está dos anos 50, 60,
em que ele caracteriza os povos. Há dois povos no Baixo Voga, os ílhavos e os mortozeiros. Os ílhavos são homens do mar, os mortozeiros que lavram a terra até onde há bater ou nevar. Bom, eu sou descendente de um ílhavo e de um mortozeiro, pelo chão. Não é? Portanto, o espinho tem essa característica. Mas o que acontece no livro da Marta, e antes Os meus avós eram lavradores e iam ao sargaço. Exatamente. E essa ligação com o pai para fazerem a Tá de barco. Na Ria da Aveiro é um moliço. Quer dizer, vamos sempre buscar as águas. Agora, o que a Marta nos mostra no livro não é o espetáculo da chave. São as misérias de quem vive da chave. Ao mesmo tempo, com uma riqueza que nos vai, e a mim há um bocado estava a questionar, eu não sei como é que pensava aos 35, mas porra, se eu pensasse assim aos 35 anos, era muito profundo. E abri aqui ao calhas porque ela vai-nos, ao longo das descrições que vai fazendo, vai deixando cair pérolas que a gente apanha ou não. Eu apanhei agora uma, depois que aparecem às vezes em itálico. Já olhaste bem alguém a dormir? É frágil. Se somos o que somos a dormir, o que somos acordados? Frágeis acordados. Ela vai-nos deixando estas pérolas assim, vai-nos deixando isto, mas agora o que eu queria perguntar é se uma das frases, a palavra mais característica da Chávega, são duas consoantes das praias, é o bota e o vai, que é quando o barco vai ao mar. É a ordem que o arraio de terra dá, ou o arraio de mar dá, para o barco ir ao mar, é vai, na torreira, bota. E todos os teus capítulos, até para aí... A primeira parte toda, ainda entras na segunda, quando entras na conserva, entras com o vai. É essa a intenção? É meter a chave aqui com o vai? Também, sim, porque esta arte no mar, mas sempre a partir da terra, não é? Há sempre um cabo que fica em terra. E há os pescadores que estão no mar, e depois nós estávamos a falar das mulheres no começo, que foi uma coisa que me também começou a moldar muito o livro, porque as mulheres fazem trabalho de terra, não vão ao mar, e eu queria ir na companhia, e foi um processo até conseguir ir, porque há ali uma série de superstições, da mulher dar azar no mar. E certamente o próprio Arraes perguntava-me, que é o Zé Gordo, perguntava-me: tu és bruxa? O que é que é ir ao mar? Porque vai a mulher ao mar se faz uma reza para dar boa sorte, ou o que seja. E esta questão de quem fica em terra, sempre ligada a quem está no mar, e estas mulheres que ficam em terra são quem comanda a companhia, gerem tudo, a parte económica, o dinheiro, a pessoa não parece a mulher que compra o prêmio, tem o peixe, portanto, aquilo é completamente matriarcal. Esta coisa do vai e volta, de poder ir e poder não voltar, eu queria começar os capítulos sempre com essa ideia e com essa palavra, que também sou boa à volta, não cai. Mas é curioso, está uma leitura que depois o leitor é o criador do livro e cada pessoa faz a sua leitura. E uma pessoa ligada à imagem viu-no ver uma gaivota e disse: fizeste isto porque isto é a gaivota da praia. Ele começa a encapitular e tem assim um grande ver. Isso nunca me tinha passado pela cabeça, achei lindíssimo. Pode ser. Também pode ser isso. Eu interpretei desta maneira, como estou, a minha visão é sempre influenciada pela chave. Sim, e a primeira parte é toda narrada, acho que podemos dizer, na voz do mar. E este vai e vem é sempre. É subtil, mas é a partir da onda que vai e volta. Eu queria que fossem. O livro tem duas partes narradas por duas entidades diferentes e são cultos como as ondas, não é? Vai e volta, vai e volta. Com um certo ritmo, pelo menos foi isso que contei. Uma vez aconteceu, se eu não estou a baralhar tudo, há um naufrágio. O assobio, todas as personagens não têm nome. Têm todas alcunhas, que é típico do mar. E aqui também, não é? Aqui também. Eu sou o Gorim, dos pescadores da Torreira, do Gorim. Aqui na praia também funciona muito, digamos que tudo isto é transversal, porque os movimentos se fazem se a chave chega aqui em 1751, à zona do Alvar, Furadouro, fazem-se as primeiras companhias. Já havia na altura, companhias no mar, mas não de chave, eram chinchas, eram redes pequenas.
a chávega, a rede grande, em 1751, que vem da Catalunha, sobe para a Galícia e sobe para aqui. Portanto, as comunidades pescatórias depois movimentam-se para o sul e para o norte. Para o norte até Espinho e para o sul vão até Setúbal, um bocadinho abaixo da Troia, onde se encontra, mas cruzando-se na costa da Caparica com os algarvios. A comunidade do norte cruza-se com os algarvios na costa da Caparica e são dois bairros diferentes, dois bairros onde as coisas só resolvem lá para o lado, muitas vezes. Há conflitos bravos ali. Mas há uma história que é, vamos ver se eu interpretei bem. O assobio que eu despreendo, que é a raiz de uma companhia, a figura, vai a passar para ir ao mar e houve uma mulher que é curvada a dizer: hoje não vais. E ele ouve isto e não vai ao mar. As outras companhias vão, uma delas naufraga. Mais à frente, ela estava a dizer isto ao gato. Portanto, e o gato é que não saía: hoje não vais, ficas ao pé de mim. Mas este poder que ela diz que as mulheres têm, nomeadamente a influência desta mulher que curvada, ela diz: hoje não vais, o gajo ouviu aquilo, isto é para mim, virou-se para trás, não foi ao mar e se fosse. E portanto, este papel da mulher como, digamos, o papel, o matriarcado e a influência, por vezes até funciona por superstição, por ilusão. Não era para ele, mas ele ouviu: isto deve ser para mim. É esta a história que, a partir daqui, o que é que tu podes contar mais? Isto é uma provocação. Sim, eu conversei muito lá com as pessoas e percebe-se muito essa linha, esse mistério à volta também do poder da mulher, muita superstição. Falaram também de vários casos das bruxas que fazem as rezas, que não fazem o poder da palavra mágica, de dizer uma coisa e daquilo ter um efeito real no corpo, no barco que seja, no barco de naufragar ou não. Isso está muito presente na praia. E então há uma série de personagens aqui que trazem um bocadinho esse mistério, que é sempre subtil, que vamos... Está aqui um leitor muito atento que foi cruzando, não é, as pontinhas da rede que vou descendo. Porque não é muito direto, às vezes, a forma como esse mistério se vai descendo. Mas é mesmo isso, ela não estava a falar para o homem, mas ele leu. Ele leu como fosse para ele, não é? E agora, como tu acabaste de falar, eu pego no teu livro e digo: a puta da confusão armada. Roubaram-me. Tinha aqui um sonho e já não tenho. Tinhas mesmo. Trouxeste-me. Não colaram. Eu não sei se estão a ver estas 4, 5 linhas que a Marta arranja para ao longo da história. Aliás, posso pegar neste livro. Eu logo vou dizer uma coisa. Isto não é um romance. Isto não é um romance. Isto é um conjunto de contos onde há personagens comuns. Não há aqui as técnicas do romancista para acabar um capítulo e deixar-te em suspenso para o próximo. Cada conto fecha-se sobre si próprio. São short stories à americana. É perfeita short story, não tem qualquer, para mim não tem qualquer hipótese. Eu posso abrir o livro, eu li o livro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, já o li uma série de vezes e de cada vez vou descobrindo as mensagens que a Marta vai passando aqui em relação à posição da mulher, o caso da fábrica, a maneira como ela trabalha a fábrica e, portanto, aquilo é desumanização completa. Ela faz um retrato de uma página, não chega a uma página, faz a desumanização. Estes contos têm aqui coisas que eu já gravei e que eu gostava de que vocês... eu queria que a Marta falasse. Não, essa coisa do... Sim, podemos lê-los como contos, mas eles são a ligação entre eles. Mas a minha escrita parte sempre do fragmento. Um bocadinho o processo de escrita que tenho vem do fragmento. Então, para mim, a construção natural muitas vezes é ir desenvolvendo pequeninas histórias e depois tentando
digamos, e há personagens centrais que atravessam todos estes contos e há outros que de facto vão e vêm como vultos de praia, porque naquele tempo, neste início do século, a praia, além de ter pescadores, foi uma praia espinho, desenvolveu-se muito como estância balneária, então houve ali uma confluência muito rica e rara de confronto também de classes sociais. Vinham burgueses, vinha a aristocracia para a praia, vinham os ricos a banhos, havia depois a hora dos banhos dos pobres, da malta que estava ali no bairro. O bairro vai até sendo afastado, não é? À medida que se vai desenvolvendo o casino, os cafés-concertos, todo esse movimento depois social e cultural também está a trabalhar no livro e interessa-me. Então há personagens que vão e vêm, como havia muita gente a entrar na praia e a sair, artistas, eu li os livros do Ramalho Ortigão, Miguel Namuno, também escreveram sobre estas praias. Era um frequentador do casino. Era um dos animadores. Mas esta coisa de uma pessoa chegar à praia um verão depois de desaparecer era a presença na praia. Então interessou-me trabalhar um mosaico de personagens quase excessivo, grande, como estes vultos de praia que iam entrando e saindo. E isso. Porque é essa gente que o banho da gente de algo será até às 11 da manhã. Uniforme sem flanela azul, uniforme sem flanela azul, com debruns de nastro branco. E aquela touca, estilo cogumelo, de mãos dadas, a dar saltinhos contra as ondas, temerários. E elas, deliciosamente sem jeito, peito endurecido. E os médicos aceitando os choques, 1, 2, 3, 6, mediante a gravidade da doença. Entram na água os peralvilhos, choques de onda marítima, pois. E depois ela desenvolve, depois aqui assim há um capítulo, que são as regras de comportamento e higiene, que são uma moca. Isto copiaste praticamente. Há muita coisa transcrita, adaptada, mas de folhetos da época que são deliciosos, porque isto é como ir ao mar, como apanhar sol. E eu ria-me a ler esses documentos, isto tudo com a investigação que fiz no museu, etc. Banhos de sol exigem também cuidados e atenção. Primeiramente, não tome banho de sol sem consultar o médico. Nunca, sob circunstância alguma. Nos primeiros dias, exponha-se ao ar. Repita-se que se aumenta ao ar, não ao sol. Comece por dar banhos de sol aos membros inferiores e depois vá subindo gradualmente. Devagarinho, sim. Pode seguir os seguintes tempos. Pés, 5 minutos no primeiro dia, 10 no segundo, 15 ao terceiro dia, 20 minutos ao quarto e por aqui fora. Epá, isto é uma delícia. E depois, inclusivamente, é o tempo que vai ao banho depois do almoço. O primeiro é 3 horas, afinal é 2. Afinal, quantas horas são? Aquilo é mais ou menos um folheto para quem vai de férias para a estação balneária uns 15 dias. Há todo um plano a seguir com rigor. Há algumas coisas que posso ter exagerado. Mas é essa a função, mas não é? Mas a função do ficcionista é ampliar e exagerar. Eu estava aqui a ver, por exemplo, chega aqui ao wolframista, que são outra personagem, não é? Ela chega ao ponto de definir o wolframio com aquilo que nós dávamos na química, com o número atómico, a massa atómica, até que o gajo enriqueceu também, o wolframista, não é? Eu estava a ver se e ao banho com uma caneta de estava a ver se enriqueceu na carteira, os espíritos estavam para aliás, há uma coisa que é a herança, quando se fala na herança, há um pescador que conviveu, conviveu com o físico, o do Cosmos, dá um conselho: nunca deixe de herança bens materiais, porque esses degradam-se. Deixa de herança bens espirituais, porque esses não perdem valor. Isto são as tais pérolas que ela nos vai deixando ao longo desse livro. O livro com Carl Sagan. Agora tu apanha-lhe outra vez. Cosmos é uns livros da minha vida. Chega aqui. Carl Sagan foi o filósofo que mais me influenciou. Para mim é um cientista filósofo. Filosofia para mim, sem ciência não existe. Há momentos, para mim um momento, talvez o capítulo que eu mais gosto é o capítulo que é a degradação máxima que pode haver no meio pescatório, é quando a mulher vende o porco. E quando vende o porco, o filho pela mão.
pelas ruas. Esse capítulo é dolorosíssimo. É doloroso. É muito doloroso. Mas é de uma beleza. Ela consegue transformar e diz-nos isto, escreve isto que é perfeitamente atual quando nós debatemos a violência doméstica. A iniciação deu-se em casa, tristemente pequena, era gente de família. Deixa eu ver a tua pombinha, ouviu sem compreender. Ver aquela coisa pendurada pela primeira vez, a excrescência que assustava. Muito tempo transportou dentro de si uma nebulosa disforme. Também isso não sabia nomear. Hoje procura uma aproximação. Era nojo o que sentia. Vomitou. Não acontecia isso a ninguém. E depois ela apaixona-se porque de repente há alguém que não lhe paga e que sem ela pedir lhe oferece na feira. E aquela oferta para ela é terrível de me arrepiar. Porque aquela mulher que sempre vendeu o corpo para ter qualquer coisa, de repente olha na festa de espinho das máscaras e o feirante oferece-lhe uma máscara. E ela a seguir oferece o corpo e consegue falar com ele. Ela não falava. É isto que dá a entender no fim. Isto é terrível, Manuel. Porque essa parte faz-me lembrar um livro do Canteiro que eu parei de... Tem o António Canteiro. Marta conhece? Qual deles? Conheço, mas não o cabo. A Luz que vem das pedras. A Luz que vem das pedras, sim. E então, eu logo ao princípio, cheguei, eu disse isso ao comecei a ver, e há lá uma descrição de uma violação, de uma simplicidade, sempre. A descrição é tão soft, tão leve. Canteiro, Sim. Eu não sei escrever a canteiro. Não sei ler. E parece que nós estamos a ler e já parece que estamos a escrever como ler. Mentira, só estamos a ler. Porque antigamente as pessoas liam as coisas num grupo pequeno, um lia e os outros não sabiam ler, só ouviam, mas iam dizer aos outros: foi isto, porque eu li. E não leu, ouviu ler, mas eu disse que leu. E é assim que eu parei a leitura nessa violação. Parei a leitura e o livro ficou parado durante uns tempos. E eu tenho essa dificuldade às vezes, paro porque fico. É essa parte é 10% do livro logo nos primeiros capítulos. Tudo aquilo depois desenvolve-se no final, o desfecho. Tinha que ter um desfecho, tinha que fechar a mala. Só vai nada, mas também não. Porque tinha que fechar a mala. Há aqui, agora lançaste um ponto que para mim é interessante, eu podia pegar nisso. A escrita pegavam 3 autores: o Canteiro, a Marta e a Lídia Jorge. Eu disse à Lídia Jorge: para você podia ter parado de escrever quando escreveu O Cais das Veredas, porque a partir daí perdeu-se. Eu hoje posso dizer que o último livro dela é um grande livro, mas não é a Lídia Jorge. Depois eu também já Misericórdia, sim, Misericórdia mas não é a Lídia Jorge. A Lídia Jorge está no Dia dos Prodígios, está. O Dia dos Prodígios é uma coisa, não é? O Canteiro, quando abandona a cultura gandaresa e se pretende internacionalizar, entre aspas, aliás, ele diz: o teu pior livro é este. Diz ele: mas é o único que está traduzido, obrigado. Obrigado. Esta, digamos, na escrita, toda a gente conta histórias, toda a gente pode escrever livros. O que é que separa um autor do outro? E agora que estamos aqui na Gândara, eu estava tentado a não usar isto, mas eu acho que é a melhor maneira. Estamos na Gândara, estamos na Bairrada, estamos numa zona de vinhos. Eu posso dizer que há vinho fraco, há vinho bom, e há o vinho, por exemplo, tu te lembras? É o tempo que eu tinha de 75. Sim, lembro dele. Cheguei a levar para a faculdade. Podemos nomear, embora nesse ano não tivesse havido uvas em Cantanhede, e as uvas vieram voltar. Não lembrava disso. É por isso. Olha, uma fotografia minha lá, aquilo estava mesmo. Aquilo dava para na literatura podemos dizer exatamente o mesmo. Os livros que eu poderei, porque é sempre subjetivo, que é fraco para um, é para o outro. Depois há os livros que são bons,
comumente aceito como bons, não são best-sellers, são bem escritos. E podemos definir aí essa cena marada que é a escrita criativa, que agora inventaram. Não há escrita criativa. Há gajos a criar fundos de maneio com a escrita criativa. É diferente. A criativa porque lhes vai enchendo o bolso. Cria. E depois há aquilo que são os escritores que nós abrimos um livro e dizemos: isto é um Lobo Antunes. Isto é um Saramago. Eu, em relação à Marta, já sou capaz de dizer, depois de ter lido As Escavadoras, depois de ter lido a Faina, depois de ter lido a Medula, depois de ter lido o Ao Longe do Mar, se não estou em erro, eu digo assim, eu pego um livro da Marta e digo, isto é Marta. Ok? Aos 35 anos, desculpa agora dizer a idade, porque ela nasceu em 90, não sei se estamos no ano, até pode não ter ainda, ela já tem uma escrita que a identifica. Isto é que é importante. É que linguagens, todos falamos português, todos podemos ir a essas oficinas e dizer técnicas de escrita, não é escrita criativa, técnicas de escrita. Como é que não se começa um capítulo, como é que se acaba um capítulo, como é que cuidado com as palavras que usa, vai buscar. Mas ter um estilo próprio. Manel, no outro dia o João Tordo, que liga muito a música à escrita, foi buscar, há 3 componentes. O que é que ensinas em música? Mas tens 3 coisas que caracterizam a música. O que é que ensinas no conservatório? O que é que tu não foste? Há 2 coisas que se ensinam no conservatório. Eu não fico sempre, não tenho. Mas a melodia ninguém ensina. Não. Ora, esta. É isto que está aqui. Melodia ninguém ensina. Ela tem Pode melodia. ensinar ritmos, pode ensinar composição, técnicas de composição, muitas técnicas de E era o que melodia. ele dizia. A melodia é própria de cada autor. Infelizmente o João Tordo para mim não tem melodia nenhuma, já perdeu. O João Tordo tem um problema. Eu estou a falar assim e podem filmar. E pode ser lido. O João Tordo criou dependência em relação à escrita. Ele, como vive da escrita, ele tem que publicar um livro por ano. Sim, pois, isso é uma grande Pronto, questão. a partir deste momento, quando eu crio dependência, deixa de haver o prazer da escrita e passa a haver a obrigatoriedade de publicar, eu torno-me escravo e deixo de ter prazer. E eu acho que a escrita nasce de prazer. E há a construção do discurso. E depois eu ponho assim: o mar não fala comigo. Tu é que não falas com ele. Faço gestos. Também o mar faz gestos. Para melhor. São estes flashes que ela nos manda aqui pelo meio. Isto tem uma construção do discurso que não é igual a todos. Tu podes pegar, tu pegas uma série de autores e dizes: pá, a história está bem contada. É pá, gostei muito e tal, mas outro gajo tem que ter escrito. A Marta não. A Marta já não. A narrativa não é o principal. Pois, isso é uma grande questão. Eu também A não narrativa não é o principal, porque a narrativa, o autor leva os personagens, tudo ele quer, faz a narrativa que ele quer, tudo ele vai. O importante é, dentro lá da escrita, da narrativa dos personagens, é tentar encontrar o que é que está a pensar. A única coisa que existe, nesse livro a única coisa que existe é o homem. Mais nada. E há muitos tipos de leitor, mas há quem valorize muito o enredo. E pergunto muito: esse livro é sobre quê? Quando me perguntam, é sobre quê? É como se me perguntassem: a tua vida é sobre quê? Para mim, um livro é um pedaço de vida. E é sobre quê? É sobre tudo e é sobre nada. Quer dizer, aquilo vai ser uma viagem. E não tem términos felizes e obrigatório é que nada. Mas ao enredo, a mim preocupa-me mais muitas vezes o trabalho da linguagem. Eu percebi isso quando li na semana passada. Foi o primeiro contacto que tive, o ponto singular da Luana. Quando vi observar, é um pouco doida. Não, foi mas uma boa eu leitura. percebi que havia ali uma Sim, sensibilidade é que muito- me agradou, porque nós as pessoas, e que havia muita poesia na escrita, havia uma melodia, lá está, que eu gosto. A música do texto é. E não há essa questão de preocupa. temos aqui um princípio, meio e fim, mas temos ali, lá está, temos várias pérolas que vão saindo da história. Agarrando ali na pérola do carro. Os Que é especial e é uma coisa minha. Os
contrários são importantes. Olha como ela põe a questão assim. O céu enfurecido colocou homens e senhora em sentido. Há que voltar atrás. Usar parênteses é uma afronta. O céu enfurecido colocou homens e mulher em sentido. Em primeiro lugar, não cavalheirismo, mas porque a música é mais bela. O céu enfurecido colocou mulher e homens em sentido. Portanto, é como se o autor estivesse a escrever ao teu lado e a dizer como é à procura da melhor forma, aquela busca da palavra, não é? A palavra certa, ainda não encontrei a palavra certa, vou pôr ali. Ela está a fazer esse trabalho à nossa frente. Estão 3 formas do discurso, com parênteses, sem parênteses, com uma ordenação, com outra ordenação. Todo este texto é mexido à nossa frente. E quantos lados é que encontras isso? Isso é uma forma de generosidade, não é? Encontras por vezes o Antunes a fazer coisas destas, parecidas, em que ele entra dentro do livro e começa a falar contigo. Estou farto desta merda, não escrevo mais sobre isso. Aquele gajo já está chateado. Mas o Lobo Antunes é muito pior. A Marta usa mesmo o vernáculo. Eu não estou aqui. Eu não poderia escrever sobre uma praia. As pessoas sem vernáculo. Eu até lembro-me de uma. O Rui Bel diz uma coisa que pensa, nos tempos que vivemos hoje, uma sociedade começa. Aquela coisa como quando a linguagem se começa a corromper, isso é um sinal de que a sociedade já se vai corromper. E há quem. Eu não leio isso como corromper a linguagem do vernáculo. Eu acho que, por exemplo, a praia tem uma língua viva, cheia de imaginário, incrível, incrível. Uma língua cuidada, para mim, não é uma língua sem vernáculo. O vernáculo faz parte. O vernáculo faz parte da praia e faz parte da própria fábrica. Vocês vão falar com a pessoa que saiu da atividade. Eu trabalhei, tenho 43 anos, sempre ligado à indústria, sempre numa posição de direção de topo, mas sempre o uso do vernáculo. E o vernáculo na indústria ainda é mais forte que a praia. A ponto de eu um dia resolvo na fábrica de tomar um café ao bar dos comprais, com lá mulheres e homens, já foi há uns anos, foi há anos, e eu entrei e estavam duas a tratarem-se bem, e eu vou à máquina tirar um café, e eu entrei e as outras calaram-se. E a outra que não me viu, continuou a tratar com todos os raios. E com todos os raios eu pego a trabalho e eu continuei, esperei um café e ela quando viu, desculpe. A mulher estava toda envergonhada e corada porque disse nas asneiras. Portanto, a fábrica, essa prisão, esse progresso, isso é outra história. Isso é outro romance, isso é outra história que está integrada aqui e está integrada nestas mudanças civilizacionais que nós estamos a viver em torno deste património. Agora, isto aqui dos pescadores, penso que eles são os últimos e nós não vamos deixar, vamos ter possivelmente, neste momento eles existem aqui, quanto isto vê. E com o fim desta cultura morre uma parte muito importante da nossa identidade, singularidade e da nossa cultura com o mar. É como ter, por exemplo, avós que têm galinhas e animais e ver o processo, para quem comer animais, mas ter os animais e não vê-los, não é? Sim, já é como os grandes arrastões e o matador ao fundo. É perder uma própria. Eu estou a falar de formas até de consumo, para quem come peixe, come carne, o que seja, é a total invisibilidade que nós começamos a ter das próprias coisas que nos chegam. E, por exemplo, falando ali da praia, há coisas impressionantes a acontecer, como muitas vezes este bar, que é. E estamos a falar de uma arte artesanal, é uma pesca de subsistência daquela comunidade, e acho que comunidade é a palavra forte. Hoje quase de resistência contra tempos de anonimato e de uma coisa igual que arrasa os lugares todos do mundo e que massifica e que tira tudo o que há de singular em nós. Mas uma pesca artesanal pode não conseguir vender o peixe porque chega um grande arrastão industrial, então a máquina de morte no mar
a arrastar o fundo, a Uma matar a grávida, biodiversidade, etc. uma Pode ter prioridade, coisas assim. Ou seja, este confronto de uma comunidade que ainda tenta manter-se, não é, unida e resistir contra uma coisa muito maior que vai. Enfim, eu não sou contra a tecnologia, que poderia ser algo que de facto nos libertasse, mas ela é usada para fins, muitas vezes, fins de desigualdade, fins piores do que aqueles que nos vão libertar e já podemos ter menos tempo de trabalho, por exemplo, e as pessoas que não trabalham mais. Segundo Keynes, ele acabou nos anos 30, esse senhor economista, que no final do século XX, os Estados Unidos da América, os trabalhadores poderiam, com a evolução tecnológica, trabalhar 16 horas por semana. E eu digo-vos o seguinte, eu já defini uma indicação de livros, onde cada um lança as suas ideias, eu sou de ter a partir do trabalho e a diminuição de horas de trabalho. Eu posso dizer, consigo ver isso consigo, uma atividade de trabalho, mas quando tinha o meu gabinete só para mim, onde eu conseguia fazer nada. Isso são exceções. Tivesse sorte, fiz por ela também, tivesse sorte. No entanto, o trabalho é desumanizante e as soluções que estão aí, de utilização, e erradamente chamam de inteligência artificial, serão soluções técnicas para facilitar e libertar o trabalho, só que isso não vai libertar o trabalho. O objetivo é a maximização do lucro. Sim, a cultura subjacente não mudou. E a maximização do lucro já não está ao nível do dono da fábrica, já a fábrica das conserva. Neste momento, os proprietários dos bens de produção, nomeadamente das fábricas, das máquinas, não são os donos, são os que são donos da empresa, são as sociedades financeiras. Ou seja, neste momento, a grande estimulação financeira que está, ela não tem pátria e andamos aqui todos a enganar, a pagar exércitos para defender a nossa terra. Não é verdade? Portanto, sou pessimista? Talvez, não. Agora, esse caso aí, pai, estou à espera que acabe já a apresentação para começar a ler. Eu vou ler aqui assim um bocadinho que ela escreve sobre a fábrica. E a rapariga, com gestos lentos, no lugar das ancas, 2 braços de cadeira a crescer, o corpo a mudar à vista de todos, principalmente à vista dele. Os gestos lentos, o amor ao empecilho, à produtividade e uma linha de montagem, também o desamor. O rosto dela feito numa enorme rosácea e cansado. Entrava às 6, saía às 19. Mais nutrido, isso não se pode negar. Antes nasciam 2 cobras no lugar das bochechas. A cabeça por aquele andar seria chamada a atenção. E parecia ser período de muito peixe. Haveria serão e madrugada. Concentrou-se. Em breve chegaria o inverno e a jornada era reduzida das 7 às 17. A cabeça estava como que mergulhada na caldeira de força de 20 cavalos, arrastando loucos as ideias. Falar com ele? E se falasse com ele? Explodiu o dínamo que iluminava o edifício. Não, aguarde-se. Foram só os olhos da rapariga que faiscaram mais do que o normal. Fechava uma das latas. Iria falar com ele, dizer qualquer coisa bonita. E chegado o momento, já chegou, o que disse foi isto: não sei porque ganhas mais do que eu. Estávamos à espera que ela fosse fazer uma declaração de amor, mas não, ela foi perguntar por carrega que ganhas mais do que eu. Já estava, ela, mulher, estava destinado que as mulheres ganhariam, alguns aqui agora não vou ter dito que as mulheres obrigatoriamente ganham menos que os homens. Sim, era. Eu não tenho no meu livro, eu fiz a investigação aqui da sementeira, a Plantinho, a sementeira desta floresta que eu
2023, agora em 2017, está lá os preços da jornada do homem e da mulher, bem distintos, significativamente, em termos percentuais, cerca de alguns 25%, 20, 25%. Eu não estou a falar de memória, mas tenho que tentar fazer essas coisas. Cerca de 3/4. É isso, a diferença entre o homem e a mulher. E a força das salas de fábrica, além de médios e mulheres, eram as crianças. E nós vemos a fotografia, há uma grande fotografia que se vê os trabalhadores. Era para fazer homens e Mulheres, depois 2 filas de crianças pequeninas, e depois é curioso. Depois vê-se um cavalo e um menino com uma grande chavaleada montado no cavalo, que é o filho do dono da fábrica. E, de novo, olhando para aquelas fotografias, essas fotografias criaram muito da imagética que depois trabalhei no texto. Por isso é que agora se fala tanto em meritocracia, que o menino já tinha meritocracia, filho do dono da fábrica já tinha. Aliás, por exemplo, nos painéis dos municeiros, o painel da proa, se não estou em erro, de bombordo, que é o mais importante, no painel de bombordo, costumava, as primeiras pinturas que se conhecem eram um homem a cavalo e era o mestre, construtor. Portanto, aquela figura do homem a cavalo é já a figura, Luísa do Campo de Baixo Mondego, e que gostas tanto de cavalos, sabes que alguém em cima de um cavalo não é para todos, nunca foi para todos, nunca foi para todos. E portanto, o cavalo é um simbolismo. Eu só queria terminar. Aqui o fiscal tem um grande quadro com o cavalo. Exatamente, o fiscal tem um grande quadro com o cavalo. Eu queria terminar a minha participação nesta discussão, porque, por exemplo, foi muito generosa e muito o chamador, sonhador, chamador, sabe o que era o chamador? Tocava o búzio para chamar. Podia tocar no búzio. Era aqui chamado tocava o búzio. Pronto, podia tocar no búzio, fazia barulho com qualquer coisa, ia bater de porta a porta, chamar as pessoas. Agora é por mensagem. É o chamador. Vocês, há quanto tempo é que não dizem que um gajo é levado da breca? Há quanto tempo é que a expressão levado da breca não anda no nosso cotidiano? Há quanto tempo? Há quanto tempo não aparece aqui que nós não dizemos, ou quando dizíamos, quando um carro era um carro pequenito, era um chaveco. O chaveco é um barco sem. E um chaveco é um barco sem barco fraco. Fraco, mas também era um carro fraco. Era um chaveco. Eu queria fazer, antes de... Eu disse chaveco, que era o ajudante de mandar. Pronto, chaveco. Eu queria só agora, para fazer aqui... Chaveco, aliás, chávega vem do árabe. Shabak, quer dizer rede, mas barco é shabaca. E daí o chaveco. Aliás, já havia no tempo, no reinado, penso que era Dom Pedro V, se não estou em erro, já havia chávegas em Lisboa. Aliás, a sardinha era tanto em Lisboa que se podia descer as escadas e com uma cesta apanhar a sardinha. Por isso é que não é por acaso que os catalães vêm para a nossa costa, que era abundante a sardinha. Eles já tinham estourado a sardinha toda nas costas da Catalunha e do sul de Espanha, do sul de França, e portanto precisavam de costas ricas em sardinha. A nossa costa e a da Galiza. Na Galiza não venceram, porque a estrutura, teríamos que ver, eu não me interessa estar aqui a analisar a estrutura, a comunidade pescatória da Galiza e como é que funciona, mas queria pegar aqui numa coisa que a Marta escreve e que foi verdade, foi aceito como verdade na comunidade académica e não só, até há muito poucos anos, que é quando ela se refere a uma família... Estava de silêncio atrás. Há uma família que são os mestres, há um capítulo que são os mestres. E os mestres são de facto os construtores de embarcações. E é muito giro porque até a rapariga, mais uma vez, a melhor dos dois filhos, o rapaz e a rapariga é que é a verdadeira mestre. Mas não se pode dizer. Há esta pequena preocupação sempre que a Marta tem de pegar na mulher, entre aspas, e a pôr em pé de igualdade ao superior, porque só se consegue chegar a ser igual depois de ganhar. Não se pode partir
Trava, não é? Primeiro vou ganhar para depois recuar. Um passo à frente, 2 passos à retaguarda. Mas a Marta diz, quando se fala aqui da couve, porque eles vão construir um barco, ele diz, ela diz, escreve, este tipo de embarcação chegou até nós através dos fenícios. Ora bem, isto foi uma teoria divulgada pelo arquiteto Otávio Lixa Filgueiras, que chamou o barco da Assíria, porque ele foi a Londres, numa das suas visitas, e viu lá um barco com o formato da meia-lua, o barco de canas da Assíria, que era o de Assyrian Boat. E como o formato era igual, está aqui a raiz. Ora bem, Já há uma contradição. o engenheiro Santos da Fonseca, tu que conheces muito bem, no livro que ele escreveu sobre as embarcações que tiveram berço na laguna, ele vai pegar, e portanto agora aqui introduzia se eu tiver a ser chato e a roubar tempo à autora, mas eu queria valorizar este livro com caraças, porque este livro para mim é de cabeceira. Não sei se já repararam, primeiro porque é porreiro, porque é grande e faz cabeceira mesmo. Não sei como vai saber. Em qualquer momento, aliás, eu vendi este livro a um amigo meu que só gosta de poesia, e ele diz que eu gosto de poesia, e dizia, porque eu não gosto de prosa leva muito tempo a ler. Então, olha, tens aqui uma prosa do caraças. Em 5 minutos, resolves o problema e voltas a ler quando quiseres. Porque como são micro, e a linguagem em si é linda. Mas o Santos da Fonseca, desse livro, Como é que se chama? Qual é o título? as embarcações tiveram berço na laguna. E como tu trabalhas em 3D, até tens... Já não, mas não trabalhas, mas tens o conhecimento. Ele tem os DVDs com os barcos em 3D, porque eu encaro. O que é que ele diz? Portanto, para quem é melhor falar assim, durante todo o século XVIII, a Ria de Aveiro esteve fechada. Porquê é que a Barrinha de Mira se chama Barrinha de Mira? Porque foi a última barra aberta natural da Ria. A Ria, o prolongamento do cordão lagunar que começa em Alvar, foi fechando, e no século XVIII fechou de vez na Barrinha de Mira. Ao fechar, o que é que aconteceu? A população da Beira-Ria, que vivia de quê? Da pesca, fundamentalmente, do sal, a zona, por acaso, Salreu, por exemplo, hoje o Marcos da Silva, não sei se tu conheces, o Marcos da Silva, diz ele, Salreu provavelmente tem a ver com o sal, rer é puxar o sal para, não sei como é que se chama em Aveiro, eu só sei o léxico da Figueira, não posso saber os léxicos todos, mas onde se faz o sal não é salina, é o talho. E portanto, quando eu vou a trazer o sal do meio do talho para a cilha, eu estou a rer. E então, sal-reu terá a origem na palavra rer, sal-rer. Então ficou só. Portanto, mas o que ao deixar do mar entrar na Ria, temos todos aqueles rios, o Rio Agro, o Antoine, todos aqueles rios a despejarem para a laguna. Isto leva ao quê? Leva aqui ao aparecimento do paludismo, ao desaparecimento da riqueza lagunar em termos de sal, a salinicultura desaparece. As migrações ainda não começam mais tarde, mas já começa aí. E os pescadores, que tinham toda a técnica de pesca na ria, têm do outro lado do mar. Vão adaptar as bateiras da ria para o mar. Claro que são as bateiras da ria que nós conhecemos habitualmente não têm pica, não é? São quase planas, mas há umas bateiras que ainda resistem, que já são pouco usadas, são as chinchorras. As bateiras chinchorras, que na Torreira, todos os anos pelo Sampaio, se fazem as corridas das chinchorras a remos, que eu tenho um vídeo, não me custou muito montar a câmara, mas não me custou nada a fazer, que é o bota-caralho. Porque é o que eles dizem quando estou a remar. Bota caralho. Em 10 minutos, não chega a 10 minutos, estão a tratar a ria atravessada, só com chinchorras. Isto vendeu com a caraça deste. Eu, aliás, passou aqui no Mar Mostra, Ora, a chinchorra vai para o mar, vai para o mar, não é?
e os meus antepassados eram, no século XIX já, eram dos chinchouros, estavam registados. É engraçado, porque estavam registados na Capitania do Porto de Aveiro. Eu comprei todos os arquivos digitalizados que estavam na Câmara Municipal de Aveiro, eram cravos. Porquê? Porque tinham que lhe dar um nome. Mas os mesmos homens que iam para o mar, estamos no século XIX já, eu fiz aqui um pequeno salto, eram gorins. Porquê? Porque eles davam o nome aos rais, e para os rais eram gorins. Era a alcunha, contava para os arrais, é o Zé do Padre, é o filho do pai incógnito, é não sei quê, alcunha conta. Moro. Portanto, o que é que os pescadores da ilha fazem? Eles sabem pescar, vão pescar para o mar. Aparecem aquilo que hoje aparece aqui as chapaleiras, por exemplo, se fores ali à Praia de Mira, aparecem as chapaleiras, as mais pequenas eu tenho, porque o último arraiz a bois da Torreira, que é o meu arraiz, o João da Calada, tinha uma rebaleira, que era a Senhora da Conceição, e depois é que teve o Oscar Miguel. Estão os dois no Museu de Espinho e estão os dois em minha casa. E o que é que eles fazem? Vão levar esses barcos para o mar e vão começar a adaptá-los. Porque há uma regra que as pessoas se esquecem, e a Luísa já ganhou esta pastilha, que é de um homem que viveu muito isto no turismo de Aveiro, o Diamantino Dias. E o Diamantino Dias, quando eu estava a conversar com ele a este respeito, ele pôs uma questão muito simples. Perante as mesmas condições e com os mesmos meios, os homens são dados às mesmas soluções. Ora bem, independentemente de ter continentes diferentes. O que é que acontece? Os fenícios vêm do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar calmo. E vamos mostrar onde é que chegam os fenícios. Enquanto que a tradição que nós temos, e vamos para as nossas praias e vais para as tuas praias, e encontras em muitas delas miúdos de olhos azuis. Vêm de onde? Do povoamento nórdico. A nossa construção naval não tem a ver com o Mediterrâneo. A nossa construção naval tem a ver com os nórdicos. A nossa influência em termos culturais é que podemos partir do Mediterrâneo até aqui ainda apanhamos, mas chegamos do Mediterrâneo até à zona de Setúbal, Troia. E ainda vem a Nazaré. Mas também aqui o Mondego já não está. O Mondego é uma zona de transição. Nós aqui estamos na Gândara, logo a seguir a Ilha Velhinho e depois temos o que é que acontece? Esta zona de está ligada muito bom. Pronto, aí é outra coisa. Aí são outros donatários. São outros donos. Mesmo a Figueira, há um caderno municipal que está esgotado, eu faço falar nele, que é do comandante Gomes Pedrosa, sobre a história de Duarcos. E, por exemplo, onde está aquele Titanic, agora aquele grande hotel, que é Ponte Galante, aquilo ali é um rochedo. Há um rochedo que parte dali e entra pelo mar dentro, que é o rochedo de Montemor. E separava duas praias. E nas duas praias tinham donatários diferentes. Mas isso não tem nada a ver com o barco que a gente está aqui a chegar. Portanto, esta teoria de que o barco era fenício foi adotado. Porquê? Porque os barcos do Mediterrâneo, e nomeadamente da Assíria, sendo barcos de canas, como é que fechavam? Tinham que ser atados nas pontes. Para ser atados tinham que fazer meia lua. Ora, porra, com essa forma eu arranjo muita coisa, não é? Só há meias luas na Caparica. O meia lua chegou até à Caparica, mas não tem nada a ver com isso. Portanto, este barco, há quem chame, aqui há divergências, nós chamamos de barco de mar, mas também podemos chamar chávega, porque há barcos que levam o nome da arte que praticam. Portanto, não é totalmente errado, mas cria guerras logo de graça. Portanto, não merece a pena. Nós dizemos arte chávega e somos complacentes, somos centrões. Nós dizemos barco de mar e somos centrões. Onde é que eu encontro, e por exemplo, eu pegando só naquilo que te interessa, em Setúbal. Eu vou a Setúbal porque encontrei esses elementos. Em Setúbal há dois povoamentos. Há o povoamento que vem do norte, Ilha, Mortosa, os Vareiros, ou Varinos, vêm do norte, e vão se concentrar nos bairros a Poente. O bairro das Fontainhas, nomeadamente, onde eu fui criado, há alguns anos, e o bairro Santos Nicolau. Os algarvios fazem a migração quando vêm para cima e param em Tronho.
na zona pescatória. É extraordinário, porque eu tenho um livro, na minha mania de colecionar livros de fotografia, tenho um livro de fotografia sobre Setúbal, no século, princípios do século XX. Há dois, agora não sei como é que está, porque eu não gosto de voltar àquilo que foi bonito, mas havia dois portos, dois cais. O cais onde eu perdi o dedo, onde o meu avô tinha uma bomba de gasolina para abastecer traineiras e barcas. Eram os conhecidos que era o porto comercial e o porto de pesca que era dos Algarvios. No porto comercial, também era de pesca, encontras os barcos a bater a lavreira mortoseira como modelo e vais ao porto de pesca dos Algarvios e encontras o barco que vem do Algarve. É completamente diferente. Outra coisa, isto nos barcos pequenos. Nos barcos grandes, tu vais até a Nazaré e os painéis de proa ou de ré, quando são decorados, são com motivos religiosos. O Minho e a religião. Quando partes da Nazaré para baixo, encontras o olho fenício. Eu vi as maiores asneiradas ditas por professores universitários na televisão sobre o olho fenício. O olho fenício era o símbolo que os romanos usavam nas naves, como queiram, para abrir o caminho ao nevoeiro. Diziam que assim vinham. Mas as discussões que há sobre isto, sobre o olho de Osíris, e não há não sei o quê, estão a perder tempo. Mas têm tempo de antena. Portanto, não é fenício. Vamos acordar que é uma adaptação nossa, com influências construtivas nórdicas, e foi isto, não tenho linhas que eu tive com os Santos da Fonseca, também estava tudo certo no livro, mas está muita coisa certa, está muita coisa certa, mas não é por poder, não é por poder. Os Santos, de facto, é a eminência parda dos barcos lagunares, tem feito muito pelos barcos lagunares, e a partir dos barcos lagunares nós partimos depois para o mar, porque o mar fica aberto, quando chegam as chávenas, precisam de barcos grandes e nós temos o know-how, temos os pescadores. Foi só uma questão de aumentar o tamanho do barco e depois ele faz ao mar. Não é? Portanto, isto é. E queria ver se lia aquilo que pus hoje na net, que eu acho que é um texto muito lindo. Há outro muito lindo, mas não tenho a ler tudo, que é muito lindo, não li o livro todo. Mas que fala na realidade dos pescadores. Eu não sei se está aqui. É aquele da mãe que tem a criança no colo e deixava, porque é um desafio de facto ler este livro, que já vai na segunda edição, no espaço de um ano vai na segunda edição, o que não é assim muito fácil. Marta trouxe livros. Trouxe, tinha muito. E o André também queria. Então pronto, lá buscar-los. Antes que venha para aí alguns forasteiros da biblioteca, pá, e tu depois fico ligando Se não tiver, só tiver um, eu tenho um carro com dois. É que esta é toda aí. Mas a do leite da feira? Qual é o texto? A do leite das garrafas? Não, mas o canal tem vindo ao colo, sim. tem vindo ao colo, tá? Eu sei que tenho aqui marcado. Tenho aqui marcado. Eu ouvi. Já ouviste, não ouviste? Tu és infiel, pá. És infiel ouvidor daquilo que eu faço. Começa com o jogo. Não, o do jogo é outro muito forte. Sim. Mas tem que se apanhar tudo e vai. Mas é no arranque da segunda parte. É. Se estamos a falar do mesmo história. É no arranque da segunda parte. Essa história da mulher. Está aqui. Eu acho que depois a outra do jogador também é de arrasar, portanto eu não quero abrir o livro todo, Não há para o mas quero-vos deixar o prazer da leitura, porque é de facto, eu costumava, a imagem que trazia primeiro era, eu ia pelo caminho, como nós íamos pelos caminhos antigamente, não é? E depois víamos uma figueira e íamos aos figos. Foi o que eu fui aos figos, só que a dona da figueira convidou-me para conversar sobre os figos. Portanto, até esta a imagem que eu tenho do meu encontro não enquadra muito com a chave, mas foi a primeira imagem. Assim como a abertura que eu fiz aqui, construía na vinda para cá, eu não sabia como é que havia de começar. Esperei que o gajo lá em cima me iluminasse e bem, tenho que agradecer.
Mas vou terminar com este texto que é magnífico. Nos braços manteve muito tempo o corpo pequenino e inerte. Tinha medo que a lança que lhe trespassava o coração o trespassasse. Confirmou várias vezes, com terror dentro dos olhos, que não abria um buraco no seu peito frágil. Não se perdoaria. Beijou-lhe repetidas vezes o rosto sem expressão. Não tossia mais, sabendo, em breve acordaria. Desculpa. Não, vivemos tempos com imagens muito duras de Isto trouxe aquilo que no outro dia te falei, que é, por vezes nós quando escrevemos não temos a noção do tempo e o tempo repete-se. Eu estava ali, estava dentro de casa e estava a ver ao mesmo tempo estas comunidades que são uma casa dentro de nós em muitos sítios. Felizmente já não são tantos. Obrigado. Nós esquecemos a história muito rápido. Obrigado por estes momentos. Eu agradeço muito, estou muito comovida e até com poucas palavras. Foi uma leitura muito generosa, muito bonita, muito atenta. Para mim é uma grande honra ter uma apresentação de um enorme leitor, poeta, com estas raízes no mar. É um privilégio. E aprendi muito, tirei imensas notas para a continuação do pai.
Calypso. Fui eu que disse que eu tocava guitarra portuguesa. Na altura que eu estava na direção toda académica, só por essa razão. Se tivesse agora, Incrível, não? eu não tenho ouvido. Bem, isto parece que eu tocava músicas tradicionais, não é? Baseado em algumas peças tradicionais. Portanto, isto aqui não é meu, é tradicional, mas eu é que tenho esta. Os ritmos do meu. É bem, eu gasto também por aqui. Muito bonito.